volta no programa Brasil Cristão desta segunda-feira. Segunda-feira abençoada, estamos falando hoje do tema Fé e Conversão dentro do nosso seminário de vida, todas as segundas-feiras aqui no Brasil Cristão. Estávamos falando de fé, mas vamos entrar também na conversão, né, Fernando? Então, vamos fazer essa transição da fé para a conversão para que você entenda, né, a necessidade da fé. A palavra de Deus já vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como é que a gente chega à fé? Como é que se tem fé? Olha que interessante. Como é que a gente veio construindo as nossas segundas-feiras? Nós falamos do amor de Deus. Criador, tudo aquilo que Ele fez perfeito, viu que era bom, né? Um amor eterno, grande de Deus. Falamos do mistério da iniquidade, o pecado, a realidade do pecado. Falamos da salvação em Jesus Cristo. E agora, depois deste anúncio aqui, nós começamos a falar da fé e da conversão. Nesta ordem, fé e conversão. Olha que coisa interessante. São Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O catecismo diz que a fé é ao Deus que se revela. Deus não é... O Deus que se revela não é a imagem de Deus que você tem, muitas vezes que pode ser equivocada, né? Uma imagem né, que compara a Deus a um homem qualquer. Ou então a um poder, a uma energia. Sabe? Fraco. Deus não é fraco. Deus é um Deus todo-poderoso para perdoar, todo-poderoso para ouvir, todo-poderoso para amar, né? Então, Deus, com todos os seus atributos Deus Pai. Da revelação, Pai, verdadeiro, isso mesmo. Então, ao Deus que se revela, para que eu possa conhecer o Deus que se revela, eu preciso do anúncio. Exatamente. Então, aí Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que Jesus diz quando anuncia? Gente, Jesus é o primeiro que anunciou, depois disse para os seus discípulos, vá e anuncie a mesma coisa que eu anunciei, fazendo discípulos. Quem crê, né, e for batizado será salvo. O que ele anunciou? Convertei-vos e crede no Evangelho. O que a igreja anuncia? Convertei-vos e crede no Evangelho. Não é convertei-vos e acredite em alguma coisa maior do que você. Não existe esse anúncio, gente. Convertei-vos e escolha aqui, ó, uma coisa que todas essas religiões e seitas para você acreditar. Não, convertei-vos e crede no Evangelho. Exato. É a palavra de Deus. E é por isso que a gente começou o programa fazendo a pergunta, como é que eu sei que eu estou na fé verdadeira? Porque é a partir do anúncio que eu recebo que eu vou fazer a adesão à fé que me foi anunciada. Então, se eu estou recebendo um anúncio torto, eu vou ter uma fé torta. Exatamente. Uma fé idolátrica, porque toda fé que não é a fé no Deus verdadeiro é idolatria. Eu estou crendo em outra coisa que não é Deus. Estou colocando no lugar de Deus outra coisa. Aliás, Fernando, eu vou fazer um parênteses aqui. É exatamente por isso que a razão nos leva à fé. O que esses grandes homens intelectuais, inteligentíssimos, esses grandes homens fizeram? O que fizeram eles chegar na fé? Eles foram ver, então a verdade está aqui, então está ali. Eles fizeram? Eles foram vendo se essa fé, esse evangelho, estava onde é que ele estava. Se é assim, ó, presta atenção, convertei-vos e crede no evangelho. Então você precisa acreditar no Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está toda a verdade, toda a lei, está tudo ali. Onde é que está a vivência desse Evangelho? Está ali? Ah, ali eles vivem, olha só, eles dão comida, eles fazem... Ah, mas tem uma coisa ali que eles não fazem. Olha lá, mas ali não tem o comer e beber meu corpo. Ali eles fazem, eles fazem culto, eles celebram a partilha do pão e tal. Mas está faltando isso aqui, e aqui não tem os sacramentos que tem lá. Você está entendendo? Então você vai chegando ao ponto que você percebe que só existe um lugar, um Deus, né, que você consegue acreditar. Aquele outro não dá o que tem no Evangelho como verdade. E aí, entendam isso é importante. Nós não estamos... na Igreja Apostólica, na fé dos apóstolos, nós temos a totalidade da fé. Nós temos outras comunidades cristãs que, naquilo que elas beberem da fé dos apóstolos, Deus amorosamente vai abençoá-los. Agora, a questão é a seguinte, nós estamos falando de totalidade.
Exatamente. Nós estamos isso e essa é a acepção da palavra católico. Católico significa universal, mas também significa total. Aliás, essa é uma acepção importantíssima, né? É crer na totalidade da revelação. E quando eu faço essa experiência, a conversão, ela é fruto, Drica, fruto dessa experiência de encontro. A fé, antes de qualquer coisa, lembra que nós falamos aqui de Bento XVI, não é uma ideia, é o encontro com uma pessoa. Exatamente. E esse encontro nos convida a nos convertermos. Para quê? Nós não somos feitos para Deus, nós somos feitos para Deus. Para chegarmos até Deus, precisamos ser santos. Para sermos santos, temos um caminho a trilhar. E que caminho é esse? É o caminho de conversão que nós fazemos. De repente você encontrou Deus, teve aquela conversão, e aí você largou todos os pecados mortais, pecados grandes, né? Porque existe sim distinção de pecado. Claro. E aí você vai se aperfeiçoando, você vai fazendo esse caminho de conversão. Nesse caminho de conversão, você vai passar por várias conversões durante esse caminho. Exato. Por quê? Porque aí você vai depender da graça de Deus sobre você, de lhe conceder mais. Se você caminha, Deus coloca graça. Você caminha, Deus coloca graça. Ontem, na homilia do Padre Douglas, na missa que ele celebrou lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, está lá na internet, no site da paróquia, ele dizia, mesmo que nós caminhemos dentro da igreja, é preferível morrer dentro da igreja do que viver lá fora. E Santo Agostinho vai dizer a mesma coisa. Santo Agostinho disse assim que eu prefiro viver mancando atrás de Deus, no caminho de Deus, do que correndo longe do caminho de Deus. É preferível que nós caiamos aqui quantas vezes forem necessárias, mas levantamos diante do Senhor nesse caminho de conversão, do que sairmos da presença de Deus porque caímos, não é? E nós temos... Drica, a gente está colocando aqui que a fé vem do anúncio, do ouvir a palavra de Deus. É tão importante nós... louvarmos a Deus pelos anunciadores. Exatamente, isso que eu ia falar. Nós temos pessoas que anunciam isso. Que foram objetos da misericórdia, Exatamente. Que tiveram uma experiência de fé, um encontro e que passaram a anunciar. Eu vi o Senhor, Exatamente. Eu vi o Senhor. Nós vamos falar com um desses deles. homens que teve um encontro com o nosso Senhor. Nós estamos muito honrados e felizes de chamar... Você conhece, viu, gente? Aqui hoje, Eugênio Jorge. Boa tarde, meu irmão. Aie! Que alegria! Boa tarde, Boa Eugênio, tarde seja bem-vindo. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Século XXI. Que alegria poder estar com vocês. Eugênio, meu coração se enche de gratidão a Deus pela oportunidade da gente estar fazendo essa conversa. A gente sempre tem uma memória afetiva, né? Eu me recordo quando eu tive o meu encontro com Jesus na comunidade AME, em Curitiba. E nós tínhamos um grupo de oração na paróquia São João Batista, o grupo Renascer em Cristo. E você ia lá, né? Você tinha o alemão, tinha aquela turma toda de Curitiba, você estava lá conosco. Então, faz tempo. Eu estou muito feliz de nós estarmos juntos aqui. Meu irmão, nós estamos falando de um tema simplesmente central na experiência de Deus, que é fé e conversão. Eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que foi essa experiência de fé e conversão na sua vida, Eugênio? Sim, vocês falavam que a fé vem pela palavra. E foi justamente pela palavra de Deus, somente que foi cantada, né? Exato. Que eu vivi essa experiência de conversão, né? Foi através da música do Filho Pródigo. Nossa. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Foi através desta canção que os jovens cantavam no ensaio para a missa, que eu ouvi de longe e me senti atraído por Deus para viver essa experiência de fé. Então eu confirmo que verdadeiramente é pela palavra anunciada que a gente é alcançado e a fé despertada em nós. Foi assim comigo, pelo menos, né? E a palavra pode ser anunciada pela pregação, mas ela é também muito eficiente, muito eficaz, até eu diria, quando cantada. Sim.
Então, os músicos que me ouvem, que me acompanham agora, através da TV, da internet, nós precisamos cantar mais a palavra de Deus. Amém. É verdade. Eu posso testemunhar isso porque o meu primeiro momento de conversão, Eugênio, ele se deu da forma bem clichê. Eu sempre falo isso. Que eu entrei, foi a primeira vez no grupo de oração, primeira vez que eu estava pisando. E aí, aquele crucifixo e o rapaz do Ministério de Música começou a cantar. Que música? Que música? Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Exatamente. E assim, é um anúncio, essa música é o anúncio do querigma completo, né? E ela enche o coração da gente e ela toca na alma da gente. Eu queria que você falasse um pouquinho, com toda a experiência que você tem, de caminhada, né? De anunciar, de ir até as pessoas levando esse anúncio de convertei-vos e crede no Evangelho, um pouquinho sobre conversão. Não é? Como é que você vê essa conversão? Como é que você vive essa conversão a que nós somos chamados? Principalmente para quem já iniciou uma caminhada, porque quem está nos vendo agora é porque já tem fé, já começou, está no caminho. Como que é viver essa conversão no nosso dia a dia? Sim, minha irmã. Eu diria que o princípio da conversão é deixar-se amar. Exato. Né? Deixar-se amar por Jesus. Porque às vezes nós resistimos ao amor de Deus. O amor que já foi manifestado na cruz. Está estampado na cruz. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Foi por ti, porque te amo. E muitas vezes nós resistimos a esse amor. Então a conversão começa justamente por aceitarmos este amor. Foi assim comigo, eu creio que foi assim com vocês também. Quando vocês se deixaram amar por Jesus, vocês receberam dele este amor, acolheram este amor e depois foram capacitados também a amar, inclusive a amá-lo. E então a conversão tem essas duas vertentes. Eu me deixo amar e depois respondo com amor. E para mim, conversão é justamente a gente se apaixonar por Jesus. É deixar-se encantar por Ele e se apaixonar por Ele. Porque Jesus é apaixonante. É verdade. Se a gente conhecer Jesus pela sua palavra, pelo anúncio da palavra, pela experiência da oração, né? Por ouvir as pregações, ler bons livros, mas, sobretudo, lendo a Bíblia, o Evangelho. Se você conhecer Jesus, é impossível não amá-lo. Hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Pergunte para São Paulo, que era perseguidor da igreja, que perseguia os cristãos e que, sendo inimigo da igreja, começou a estudar quem é esse Jesus, por quem esses camaradas são capazes de entregar a vida. E aí, coitadinho, por conhecer Jesus, ainda tendo Jesus como inimigo, se apaixonou por ele. Loucamente, é verdade. E se tornou Paulo. Porque é impossível conhecer Jesus e não amá-lo. É verdade. Eu estou lembrando aqui, eu não sei nem se vai ser um abuso da minha parte, mas agora que ele já está ao vivo com a gente, eu vou abusar. Não vai desligar aí. Não vai desligar. Eu lembro que quando eu fiz a experiência, eu queria responder, Jesus, o amor que eu experimentei, eu queria responder. E eu escutei uma canção que conseguiu traduzir aquilo. E a canção dizia assim: meu Jesus, tão humilhado pelo mundo desprezado, hoje eu quero te dizer que eu te amo. O meu chamado é para te amar. Você não dá uma palhinha para nós? Você não ajuda a gente? Por favor, você não me ajuda? Acho que o sinal está travado ali, Travou? Fernando. Ai. Olha lá, ó, travou, viu? Bem na hora da música. Então, vamos recuperar o sinal e aí nós voltamos a falar com o Eugênio. Mas Exato. Você escutou, né, o Eugênio dizendo que é impossível não se apaixonar por Jesus. E o Senhor, Ele se abre primeiro, Ele se deixa encontrar, não é? E nesse encontro é que acontece essa mudança. Gente,
É exatamente isso. A gente encontra Jesus e a gente quer segui-lo. E quando a gente segue, a gente vai deixando... Sabe aquele negócio de deixar o que é velho para trás? É exatamente isso. Você deixa a sua vida velha, você muda de conduta. É exatamente isso que é a conversão. Você muda de lado, né? De direção. De direção. O converter é isso, né? Eu pensava de um modo, eu agia de um modo, eu me comportava de um modo... E não é simplesmente uma mudança comportamental, é que agora a minha vida foi, nela foi impresso um novo sentido que vai redirecionar tudo, né? É uma resposta da fé, a conversão é uma resposta da fé. Como é que eu sei que eu estou na fé verdadeira? Pelos frutos de conversão. Você falou algo muito interessante, né? Você disse que é uma mudança de mente que acontece dentro da gente. Exato. Não é só eu vou mudar a minha vida, vou começar a organizar meu guarda-roupa, eu vou agora emagrecer, então eu vou na academia todo dia. Muda a linguagem. Agora eu vou falar o catoliquez. Antes eu falava, né, só palavrão em bobeira, agora é fácil falar catoliquez. Exatamente. É só falar, né, aleluia, glória a Deus, que bênção. Você vai mudando as coisas, mas... E dentro. Né? Então, São Paulo nos convida a essa mudança de pensamento. Isso é a conversão, quando aqui dentro muda, gente. E aí nós precisamos do que para mudar aqui dentro? A graça de Deus. Parece que o Eugênio já está de volta, né? Eugênio está de volta conosco aí? Vamos ver se voltou o sinal. Aí está ele. Sim. E aí, querido? Olá. Então, nós estávamos exatamente naquele momento do meu chamado é para te amar, não é, Fernando? Exato. Essa música me marcou muito, Eugênio, como resposta a Deus. Se você puder dar uma mesma capela para a gente ouvir. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu Jesus tão humilhado, pelo homem blasfemado, hoje eu canto para lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é para te amar e amado te tornar. Entre os homens. Matou saudade? Glória a Deus. Essa música fala da nossa missão. Meu né? chamado é para te amar e amado te tornar Entre os homens, exatamente. Eugênio, você falou algo tremendo, logo na abertura da sua participação. Você falou assim, olha, eu ouvi a palavra cantada, e aí você dirigiu uma palavra aos músicos com a autoridade que, meu irmão, você tem. De né? fato. Porque o Eugênio, né, Drica, ele foi, Sim. não sei se você sabe, mas ele foi o primeiro coordenador Ele é o da pai dos Secretaria músicos da Católicos do Brasil. Secretaria né? da Vida das Artes, que era assim, não era, Eugênio? Isso mesmo. Exato. Então... Ainda na década de 90, né? Exatamente. Nós iniciamos esse trabalho, na época era Secretaria da Vida das Artes. É hoje o Ministério de Música, mas na época era Secretaria da Vida das Artes, e nós batizamos com esse nome e trabalhamos. Eu fiquei por 6 anos como secretário nacional da música e, graças a Deus, tive o privilégio de, viajando todos os estados do país, muitas vezes eu motivei os jovens que estavam começando nas paróquias, nos grupos, a cantarem oportuna ou inoportunamente. Como diz a própria palavra de Deus, é preciso anunciar o evangelho oportuna ou inoportunamente. Exatamente. Então eu dizia, olha, se tiver palco, cantem. Se tiver microfone, cantem. Mas se não tiver, cantem também. Exato. Se for uma festa, cantem. Mas se for velório, cantem também. Cantem oportuna ou inoportunamente. Se for debaixo do viaduto, cantem. Se for em cima, cantem também. Se for no hospital, cantem.
Enfim, cantem em qualquer circunstância, glorifiquem a Deus com a sua canção. E esse é o desafio para nós. Exato. E quando cantamos a palavra de Deus, somos capazes de impactar a vida das pessoas, mais do que simplesmente se tratar de um entretenimento, se trata de um trabalho fecundo de evangelização. É nisso que eu acredito. Esse ponto aqui, cantar, qual é o conteúdo do meu canto? A palavra de Deus. Eugênio, é uma impressão minha, mas será que não tem faltado a nós, a mim, a muitos de nós, buscar, exaurir da palavra de Deus o conteúdo das nossas composições e do nosso canto? Será que eu estou sendo criterioso demais ou é algo que você também compartilha? O que você acha disso? Então, a urgência desse tempo, né, em que tudo é para ontem, tudo muito, muito apressado, as pessoas, de fato, têm perdido a capacidade de meditar, de refletir, de descansar na palavra de Deus e dela subtrair todo o recurso que ela pode dar, sobretudo para a nossa vida. E, consequentemente, passamos muito rapidamente por ela. Quando paramos, em algum momento, para ler, para contemplar, para ouvir, ainda assim passamos muito rapidamente porque já tem uma outra situação da qual a gente tem que responder logo. E isso, de certa forma, meu irmão, eu tenho que dizer, tem esvaziado o coração dos compositores, dos cantores, dos músicos. É verdade. Porque eu tenho comigo que o nosso Ministério de Música, que é fruto de inspiração profunda, ele é um transbordamento. Se não é, deveria ser. Transbordamento do quê? Transbordamento da nossa relação com Deus e com a sua palavra. Jesus está na palavra. Então, eu canto. Quando eu canto quando transborda em mim a minha relação, a minha experiência de Deus vivida na minha própria vida. Aí eu estou capacitado para cantar a palavra de Deus vivida. Às vezes você não vai cantar a palavra de Deus literal, como está escrito na Bíblia. Mas você não pode dizer que uma música como, por exemplo, Só por ti, Jesus, quero me consumir, Sim. como vela que queima no altar, me consumir de amor. Vamos armar 3 tendas, vamos adorar o Senhor. Uma música dessa não surgiu de uma experiência. Com certeza. Não é possível cantar uma música dessa, compor uma música assim. É impressionante como você consegue perceber eu não sei como é que vocês chamam, eu vou chamar os CDs de alguns artistas, assim, esse CD aqui é maravilhoso, e eu conheço alguns de perto, foi feito no momento em que essa pessoa estava passando por um momento assim, ou de um sofrimento e uma intimidade com Deus grande, e nasceu aquele CD lindo, aquela coisa que todas as músicas são boas e enche a alma da gente. Vários artistas já viveram isso. E quando eles não estão em contato, a música é só mais uma ali, não tem esse efeito de ficar marcado no coração da gente. O Eugênio, Eugênio, isso que você está falando é algo tão tremendo, porque a palavra de Deus é o verbo, é Cristo Jesus, o encontro com Cristo, palavra, traduzido em canção, traduzido em mensagem. A Escritura, né, o texto da Escritura é palavra de Deus, né? Mas nós, enquanto católicos, olhamos para a palavra não enquanto livro, mas é uma pessoa, né, Eugênio? Uma pessoa. E é uma pessoa que fala aos nossos corações, que impacta a nossa vida se nós permitirmos. Exato. Então, nós ouvimos a palavra, acolhemos no coração e a obedecemos, colocamos em prática. Porque até esses dias eu li uma frase, não são os velozes que vão chegar primeiro no céu, são os que souberem obedecer. Então, a palavra de Deus, além de ser para se ouvir, é sobretudo para se obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós acabamos vivendo essa experiência pessoal com Jesus. E essa experiência nos capacita a fazer coisas lindas que jamais nós imaginávamos poder fazer.
fazer coisas maravilhosas que impactam a vida das pessoas, como tantos de nós já vivemos realidades como essa, que eu mesmo dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que é isso? Como é isso, meu Deus? Essa multidão glorificando o Senhor enquanto a gente canta, enquanto a gente motiva e conduz esse povo. Meu Deus, isso é esplendoroso. Eu não seria capaz disso se não fosse a sua graça. É porque quando a gente dá abertura, é dócil e obedece. O segredo é obedecer. Obedece, Deus vem e deposita aí a sua graça e as coisas acontecem de um modo admirável. Porque essa obediência, quando você obedece a Deus, nem sempre não é uma obediência que vai ficar na passividade, né? Deus, ele tira sempre frutos e ações dessa obediência. E muitas vezes não vai ser confortável, como você diante de uma multidão, falando, meu Deus, o que é isso? Eu só estava te obedecendo, não é? Já passei cada apuro para obedecer. Pois é, exatamente. Às vezes as ordens, é assim que acontece, né? E isso gera o quê? Frutos de conversão, não é, Eugênio Jorge? Que nós estamos falando autêntica aqui hoje, exatamente. Eugênio, outra riqueza daquilo que você trouxe para nós, eu amei a sua resposta quando você fala da conversão enquanto uma resposta do sentir-se amado. Porque, infelizmente, nós ainda estamos, eu não sei, né? Nós ainda estamos sob aquele mesmo grito que o Papa Paulo VI fez lá na década de 70, com a Evangelii Nunciandi, que nós estamos precisando ainda evangelizar os batizados. Né? Porque para muitos ainda, a vivência da fé, a vivência da religião, ainda é um processo penoso, pesado, um conjunto de regras, um conjunto de normas que você tem que fazer, é um jugo sobre os ombros e não uma experiência amorosa, né? Então, isso que você falou é tão precioso, é uma resposta do amor. Eu queria que você dirigisse uma palavra para essa pessoa que está vendo a gente aqui e, nesse momento, está dizendo assim, olha, eu estou ouvindo isso tudo, mas eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo abandonar essa situação. O que você diria para essa pessoa que o coração está ardendo enquanto ouve a palavra e agora é um momento de tomar uma decisão para converter-se a Deus, mas não se sente capacitado, Eugênio? Sim. Eu diria para essa pessoa e para todos aqueles que têm necessidade de ouvir isso, Jesus te ama apaixonadamente e te ama como você é, no estado em que você está, mas te ama demais para te deixar como você está. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar para melhor. Veja, Ele te ama como você está, no estado que você está, do jeito que você é. Mas te ama demais para te deixar assim. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer novas todas as coisas em você, na sua casa, naqueles que vivem ao seu redor. Ele quer usar de você como um sinal, uma testemunha, uma lâmpada acesa na escuridão, que ilumina a si mesmo e ilumina aqueles que estão à sua volta. E Ele pode fazê-lo. Por que eu digo que pode fazê-lo? Porque Ele fez comigo. Eu não era ninguém. Talvez eu fosse uma lâmpada apagada. E quando eu me encontrei com Jesus, quando eu permiti que Ele me amasse, e Ele me amou do jeito que eu era, e permiti que Ele fosse transformando a minha vida aos poucos. Ainda estou em processo de transformação. Há muito que ser transformado até aquele dia em que eu encontrarei face a face. Mas à medida que eu fui deixando que essa graça acontecesse, Deus foi usando de mim para alcançar outros. Eu quis dizer, senão, graças a Deus.
Louvado seja Deus que me amou primeiro e me resgatou e me trouxe para si. Olha, meus irmãos, vocês devem estar pensando assim, mas o que esse camarada está falando? Bom, eu estou falando, eu sei que eu estou falando como que... E você olha como se você estivesse no meio de um emaranhado de fios. Né? Você imagina aqueles novelos que foram todos ali desenrolados e misturaram-se aqueles fios todos e virou aquela grande confusão. O mundo está assim. Uma grande confusão. Muito barulho, muito ruído. Mas existe um fio de ouro no meio desses fios todos. E você precisa encontrá-lo. Encontrá-lo. Garimpando. E quando você encontrar, você pega esse fio de ouro e puxa. E vai puxando. O que está aí é Jesus. Ele é esse fio de ouro que quer tecer uma nova vida em cada um de nós. Abra o seu coração. Que coisa mais linda, né? Obrigada. Né? Um anúncio em alguns minutos. Nós agradecemos muito a sua presença hoje aqui no Brasil Cristão. Demais. Né? Uma riqueza para nós, uma riqueza para quem está em casa. E você, temos que dizer isso, né? É uma riqueza para a Igreja do Brasil, é uma riqueza para a Renovação Carismática Católica, é uma riqueza para o nosso coração. E que você continue dando muitos frutos. A gente pode encerrar com Ninguém Te Ama Como Eu? Eu posso pedir? Não, já passou. Então, a gente agradece você e a gente quer encerrar assim, então, sentindo esse amor de Deus que é passado aí através dessa voz, que também é um dom, né, para nós. Amém. Eu quero deixar aqui registrado um abraço carinhoso ao Padre Eduardo, à irmã Luísa. Amém. E também ao meu amigo Felipe Adamo, viu? É. Obrigada, eu vou dar. Meu querido, né? Meu querido amigo, que me ajudou muito aqui no nosso ministério também. Um grande abraço a ele, aos pais dele, a você, as crianças, viu? Deus abençoe você. Gente, Felipe Adamo é meu marido, tá? Só para falar. Eu vou dar um abraço nele e um beijo bem dado. Isso! Aproveite! Obrigada. Deus abençoe vocês, então, e muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. E se eu pude ajudar em alguma coisa, eu fico muito feliz. Demais. Graças a Deus. Muito obrigada, a gente que agradece. Vamos cantar abraço, um pouquinho, então. vamos cantar um pouquinho antes de ir embora. Vamos! Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como Ele. Acredite e dê um passo à frente e receba um abraço daquele que se entregou por ti na cruz. Obrigada, querido. Beijo grande no seu coração. Obrigado, Eugênio. Com Deus. Obrigado, Valeu, muito obrigado. meu irmão. Obrigado, querido. Muito obrigado. Coisa boa. Não é bom isso, gente? A palavra de Deus enche o nosso coração. E agora? Qual é a resposta que nós vamos dar a essa palavra? Essa é a pergunta agora. Né? Como é que está o seu coração aí em casa? Isso tudo está mexendo com você porque precisa causar algo, não é? Então responda ao Senhor. Responda ao Senhor e diz, Senhor, eu creio, eu quero, entra na minha vida, muda a minha vida, transforma a minha vida, me ajuda e comece agora a seguir esse Senhor Jesus Cristo, né, Fernando? Essa é a nossa resposta. É isso mesmo. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Intervalo para tomar uma água, respirar. Tem mais. Nós temos a presença do querido. Vamos anunciar? Vamos? Então vamos. Vamos lá.
Padre Alberto Gambarini vai falar conosco agora no próximo, logo após o intervalo. Já, já. Não sai daqui, a gente já volta.